Se você me permite, eu não gostaria nem de perder tempo nele, sabe? Tudo bem. Uhum. Porque as pessoas já se conhecem e sobre mim está livremente exposto aí a minha vida no YouTube e muitas pessoas já têm como referência o meu trabalho. Uhum. O importante é saber que eu estou dentro da área da psicomotricidade e da água há muitos anos e que o que eu aprendi nessa relação, né, com todos é muito bom, me fez muito bem como pessoa, me realizou profissionalmente. Em diferentes momentos da vida, eu tive contato com diferentes faixas etárias, e neste final de vida, né, no meu envelhecimento, eu resolvi agora partir para um projeto ligado aos sêniors, aos idosos. Então, eu não estou atuando mais com o trabalho da educação aquática, eu não trabalho mais com natação, eu só coordeno trabalhos de natação, faço assessorias técnicas e supervisões, mas o meu momento atual é um momento de construção de uma formação dentro da área da gerontopsicomotricidade. Então, o que eu vou passar para vocês é de uma experiência tida por muito tempo e que foi muito valiosa e que eu acredito que possa ser algumas dicas para aqueles que estão entrando ou que estão vivendo dentro desse universo da psicomotricidade aquática e da recreação aquática, né? Eu não abandonei a psicomotricidade aquática em si, pelo contrário, eu estou montando um segundo curso de extensão em psicomotricidade aquática em São Paulo, que começa em janeiro, porque eu acredito muito que a psicomotricidade tem muito a contribuir. Ela ajuda demais e ela, como ciência, ela precisa ser reconhecida e ser utilizada amplamente. E com ciência, né? Com evidências, eu acho que nós precisamos aproveitar de algo que está aí entre nós e que é muito mal interpretado. A psicomotricidade não é tida ainda, lamentavelmente, como ciência. Ela é tida como uma estratégia de trabalho, mas ela tem uma fundamentação científica absurda, onde nós a cada dia mais temos artigos científicos, temos pesquisas científicas que prova que ela está entrando não só numa atividade aquática, mas ela está entrando na saúde, ela está entrando na educação, aliás, ela está na educação há muito tempo, e ela está entrando no mundo corporativo. No momento, eu estou atuando dentro de um hospital, que é um hospital da minha família, um hospital odontológico, dentro da área de RH com psicomotricidade. Então, a minha atuação diária hoje é dentro dessa área. Então, veja, eu nem me imaginava, depois de tantos anos com psicomotricidade, estar no mundo corporativo utilizando dessa ciência. Então, eu vou compartilhar agora o meu material. Eu procurei ser o mais didática possível, mas deixa eu só ver aqui, porque eu preciso voltar aqui e abrir novamente meu PowerPoint. Quando eu abri, ele... Me perdoem. Eu sou muito analfabete, viu? Apesar de estar lutando demais para viver esse mundo todo, eu ainda tenho enormes dificuldades. Então, compartilhar tela. Já estão conseguindo visualizar? Será que dá para me dar um retorno? Sim, Cacilda, está dando para visualizar, sim. Meu amor, você está aí? Estou reconhecendo pela tua voz. Bom dia, estou sim. Linda, obrigada, Renata. Está aparecendo, só tem que botar agora para projetar a apresentação maior. Isso. Então, vamos lá. Então, conversando com o Leonardo, ele escolheu esse livro para que eu pudesse trazer alguns capítulos para a nossa realidade. Eu tive a oportunidade de tudo que eu fiz na vida, tentar escrever um pouquinho, para deixar para os outros, para deixar para os mais jovens,
um desafio de ciência. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. O conhecimento, ele precisa ser democratizado. E eu sempre digo que a água, para mim, na minha realidade, sempre foi o maior brinquedo, né, do planeta. Por quê? Porque ele é algo indescritível em relação a tudo, em relação a meu envelopamento corporal, em relação ao prazer, em relação aos efeitos que a água promove no corpo e principalmente como uma estratégia de trabalho. Tanto é que na água nós temos aí tantos esportes olímpicos e tantos desempenhos humanos, né? De recordes de desempenho, de atividade saudável, e eu tenho assim a felicidade de ter vivido para compartilhar isso agora, o quanto os médicos recomendam a água como um ótimo meio de exercícios físicos. Então eu vejo que a água, acima de tudo, ela é um recurso para a saúde física, mental e emocional de todos nós, seja em ela quais forem as atividades. Vocês veem a alegria dessas pessoas numa atividade muito lúdica, de uma quadrilha, né, aquática. Quer dizer, quem imaginava possível isso? Há muitos anos eu aplicava dentro do meu projeto de natação as natações historiadas. Então, sempre, todo mês, nós tínhamos um título para poder ser levado para a água, para transformar o momento de aprendizagem da natação num momento prazeroso, lúdico, né? E a quadrilha foi uma das nossas primeiras iniciativas. A princípio pensávamos, não dá para pintar, não dá para os acessórios, mas até hoje a gente vê quadrilhas aquáticas maravilhosas, verdadeiros eventos, né? E aí eu queria comentar agora com vocês a respeito do que é esse agir na água, né? Então, além do nosso trabalho ser bastante eficaz utilizando este universo que é o corpo, porque para mim o corpo é a casa onde eu habito, este meu corpo é o corpo da Cacilda, é a casa da Cacilda, assim como o vosso, né? Então, e a casa da gente é um altar. A casa da gente é o lugar que a gente tem que se sentir confortável, que a gente tem que deixar limpinho, que a gente tem que enfeitar, que a gente tem que decorar, que tem que deixar com cheirinhos gostosos. Então, para mim, o corpo é um elemento de vida e é a minha moradia nesse planeta. E estar no meio aéreo, estar no meio aquático não é a mesma coisa. Então, a psicomotricidade aquática, ela traz para nós a necessidade de se conhecer este novo meio, o meio aquático. E há várias propriedades físicas e químicas da água que interferem direta e indiretamente na ação corporal. Então, o corpo na água, ele tem mecanismos de desempenho totalmente diferenciados do meio aéreo e do meio terrestre. Apesar de nós termos vindo de um meio líquido, ao nascer, nós passamos a interagir com outros elementos e os desempenhos corpóreos se modificam. Então, eu achei interessante trazer hoje aqui para vocês quais são essas propriedades, até porque isso passa muito desapercebido diante dos profissionais. Muitas vezes não se estuda a água, né? E não se conhece quais são essas propriedades. Aí eu fiz um esquema aqui para vocês, que eu acho que é um pouquinho abrangente, para depois a gente ir em cada item, e aí dentro da realidade de cada um que está aqui, cada um poder pensar no exercício, o que eu posso aproveitar daquela propriedade, que é físico e terapêutica também, na minha atuação junto à minha aula de natação, à recreação, enfim. A densidade, então, essa propriedade física da água, ela diminui nosso peso. Então, nós somos muito mais leves na piscina, né? Muito mais leve no meio líquido. Favorece os nossos movimentos antigravídicos. Então, se nós tirarmos o pé do chão, nós flutuamos, né? E a execução dos exercícios são mais facilitadas. E ela colabora muito na carga a ser trabalhada. E isso tudo é por conta da densidade da água.
Então, dependendo do nosso organismo e da nossa constituição de massa muscular e de massa óssea, essa densidade vai agir de maneiras diferentes no nosso aluno. Então, há alunos que possuem possibilidades maiores ou menores em função da própria densidade que a água nos oferece. Outra qualidade, outra propriedade da água é sobre a gravidade, o equilíbrio e a flutuação. Então, dentro da água existe um certo fortalecimento muscular. E tem muita gente que alega até hoje que nós não ganhamos massa muscular, que nós não temos, a água não nos promove isso. Eu tenho uma grande amiga de muitos anos, que não a encontro há muito tempo, que ela chama Usmeire Sartin, ela é de Brasília, de Goiás, na verdade, de Goiânia. Ela defendeu uma tese na Unifesp de São Paulo para provar que nós temos, sim, um fortalecimento muscular. E foi uma tese muito linda. E eu acredito muito nisso. E ela trabalhou com idosos. Então, eu acho que nós precisamos pesquisar um pouco mais a respeito e entender que a gente pode não desenvolver grande musculatura, mas nós temos um fortalecimento muscular. Haja visto o quanto hoje os médicos indicam para os idosos os exercícios de hidroginástica, as atividades de hidroginástica, os movimentos e a própria natação. Existe um distensionamento articular, exatamente por conta de todas as qualidades físicas da água, nós evitamos a compressão nas articulações. Então, isso se deve exatamente pelo próprio oferecimento, oportunidade que a água nos oferece de sermos mais leves. Então, nós temos um distensionamento articular. Existe uma diminuição do estresse biomecânico, então todo exercício realizado na água, ele te promove menos estresse. Há um suporte de parte da massa corporal, então nós mantemos sim ela, e existe um auxílio e resistência a determinados movimentos. Algo que eu acho muito importante mencionar, e aqui eu falo até em termos de psicomotricidade, é que na água a nossa orientação temporal fica alterada. Então, o tempo de execução do movimento ele é retardado em função da própria densidade da água, do efeito que essa água dá ao corpo de um grande envelopamento. E isso é fundamental em vários exercícios que fora da água geram muito estresse. Então, dentro da água, há uma lentidão. Quando eu brinco que não é que eu não goste, eu não pratico muito a hidroginástica e sim a hidrovivência, é exatamente para que a gente possa respeitar esse tempo da água. Então, uma coreografia realizada fora da piscina não vai ter o mesmo efeito dentro da água no mesmo ritmo. O movimento vai ser alterado em função do tempo de execução dessa movimentação dentro do meio líquido. Bom, tem uma outra propriedade que é a turbulência. A turbulência que nós podemos promover com a água facilita a circulação de retorno nossa, principalmente para quem tem processos de varizes e de uma sobrecarga sanguínea muito grande nos membros inferiores. Há uma resistência do movimento, a sobrecarga é natural e fortalece a musculatura envolvida na respiração. Algo que para mim é muito importante é o processo respiratório. Aliás, para mim ele não é importante, ele é valioso. Ele é o primeiro, ele é fundamental. Nós não devemos utilizar do mesmo mecanismo ventilatório fora e dentro da água. E como o nosso diafragma está sob efeito desse massageamento da água, provavelmente a respiração vai estar mais fortalecida, esse pulmão vai precisar fazer uma forcinha maior, essa esponjinha que é o nosso pulmão vai fazer uma força maior e isso vai trazer para nós uma oxigenação maior e todo um benefício primordial do processo respiratório. E não pode se deixar de mencionar todo o efeito massageador que a água tem. A água é
o meu óleo de vida, né? É aquilo que me nutre, porque nós somos constitutivamente água. Se vocês imaginarem que na nossa cremação nós viramos uma caixinha de pó, tudo era água. Então, nós somos constituídos de água e a água nos massageia de uma forma extremamente prazerosa. É claro que nisso vai haver a interferência de temperatura e a temperatura vai trazer para nós alguns efeitos terapêuticos. Primeiro, uma melhor circulação tecidual. Então, uma temperatura alta e uma temperatura baixa vai promover estados de relaxamento e estados de tensão. E isso é muito importante quando nós trabalhamos com deficientes, porque nós temos deficientes que precisam de estímulos, né, musculares muito grandes na execução de alguns exercícios, de alguns movimentos, e nisso a temperatura é fundamental. Daí a gente sempre comentar que temperaturas mais altas favorece o relaxamento e temperaturas mais baixas promovem um certo encorajamento, né? Eu volto, eu me fecho um pouquinho mais. E existe uma adequação do tônus muscular, e a gente vai falar de tônus depois quando nós falarmos dos elementos psicomotores. E essa adequação tem a ver com a temperatura. Então, eu tenho uma hipertonia ou uma hipotonia em função da temperatura dessa água. Eu não sei aqui quem trabalha com hidroginástica, mas muitas vezes a temperatura da água não está lá, aquelas coisas, e quando eles entram, né, quando a turma entra, nossa, a água está gelada. E aí a gente começa a estimular e movimentar e exercícios com maior intensidade para fazer um breve aquecimento. E aí depois isso fica bem prazeroso. Ou a água está muito quente, gerando um estresse maior e uma sudorese maior, porque nós transpiramos sim na água, nós transpiramos principalmente pela cabeça. E é muito, muito, muito importante que não só na natação, mas em qualquer tipo de atividade aquática, haja uma garrafinha do lado e uma hidratação constante a cada exercício e a cada movimento. E, finalmente, a propriedade sobre viscosidade e fricção, que é algo que é bem sutil, mas muito importante na resistência do movimento, influencia na pressão arterial e facilita mais ainda o efeito massageador. A gente, em alguns cursos, inclusive no próprio de psicomotricidade aquática, a gente ensina algumas técnicas de massageamento utilizando dessa viscosidade da água, e elas são técnicas que deixam assim, exercícios maravilhosos e prazerosos em qualquer uma das atividades. Início de aula, final de aula, meio de aula, trabalhos grupais, trabalhos em dupla, tudo porque nós podemos utilizar dessa propriedade física da água e promover terapeuticamente o prazer dessa propriedade. Como eu vou falar sobre cada uma com mais detalhes, eu quero saber se tem alguma questão. Eu não estou acompanhando o chat, Ana, se você puder me dar um retorno. Oi, professora, tudo bom? Agora sou eu que estou aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo e parabéns pela viagem que você fez para a Rússia agora há pouco. É isso aí, estávamos lá na minha primeira participação internacional, por isso que eu peço desculpa por não ter feito a abertura. Não, eu não te desculpo, não, pelo contrário, eu te incentivo a você continuar fazendo. Nós só temos a Sandrinha e o Rafael aí nessa labuta de mostrar que o Brasil é muito bom, né? Então, continue na sua missão, parabéns. Obrigado, obrigado. No chat, por enquanto, não tinha nenhuma pergunta. A única que teve foi se seria disponibilizado esse material. Mas. Sem problemas, fica à vontade, tá? Então, tá. Mas, por enquanto, se tiver alguma outra pergunta, daí pode deixar que eu faço a interferência no momento. Eu agradeço. Então, agora nós vamos, de uma forma detalhada e um pouco concisa, eu vou tentar ser rápida, tá? Falar sobre cada uma das propriedades. E o que eu pensei? Eu pensei o seguinte:
para que a gente possa fazer uma interação, porque é muito ruim para mim. Vocês não imaginam o meu sofrimento de não poder ver a carinha de vocês, de não poder sentir em vocês uma receptividade daquilo que a gente fala. E o silêncio nos dá duas sensações. A primeira, ou todo mundo está entendendo, ou ninguém está entendendo nada. Então, eu vou fazer assim, conforme eu falar a propriedade, eu quero que alguém me dê uma ideia de exercício para aproveitar esta propriedade da água. Então, eu vou falar da densidade e do empuxo. Então, o princípio de Arquimedes estabelece que quando um corpo é submerso, ele experimenta uma força de empuxo igual ao peso do líquido que ele contém. Todo corpo com densidade menor de 1 pode flutuar, desde que essa propriedade relativa da água seja aproximadamente de 1. Então, cada pessoa tem sua própria densidade. E aí vem aquela história, as mulheres flutuam mais que os homens. E aí eu quero uma enquete entre vocês, se isso é verdade ou se isso é mentira. Quais são os fatores que a densidade aborda? Os mais densos que a água, que tem músculos e ossos mais compactos, e os menos densos que a água, onde tem gordura, ossos esponjosos. Então, por exemplo, a resposta da minha enquete já foi dada. Então, se nós temos ossos mais compactos e mais músculo, nós vamos ficar um pouquinho abaixo, nós não vamos flutuar tanto. Então, nós somos mais densos, nós afundamos um pouquinho mais. Se nós temos gordura e ossos esponjosos, então, com certeza, nós vamos flutuar um pouquinho mais. A densidade relativa do corpo humano varia com a idade. E essa densidade ela vai mudando em função do nosso desenvolvimento humano. É de 0,86 para crianças, 0,97 para adolescentes e adultos jovens, e vai decrescendo novamente conforme chegamos à minha famosa idade. A densidade também varia de acordo com a mudança de temperatura. Então, em temperaturas maiores e menores, nós somos ou não mais flutuantes. E aí eu queria, de um de vocês, eu não sei nem em quantos nós estamos, me dá um exemplo rapidinho de um exercício na água que aproveite a densidade dela. Alguém tem algum para poder dividir, compartilhar com os colegas? Se tem, eu acho que é só habilitar o áudio, não é isso? Isso, se alguém quiser falar, é só habilitar o áudio que estão à disposição aí, está liberado. Aqui ninguém trabalha com água, Léo? Sim, sim, todos, ao menos dos que eu conheço, trabalham sim. Então, veja, nós estamos numa verdadeira labuta aqui. Ou todo mundo está entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Deixa eu... Ó, tem alguém aí? Oi, Josiane, estou conseguindo ver seu rostinho. Tudo bem? Tudo. Posso ajudar? Vamos aquecer esse povo? Vamos, porque está todo mundo muito calado. Então, você perguntou da densidade. Posso dar uma sugestão aí? Você perguntou em que atividade, certo? Eu não sei se você está desde o início, mas eu estou tentando apresentar todas as propriedades. Desde o início, estou aqui. Então, agora, eu queria interagir com todo mundo. Eu estou dando a qualidade em si e queria agora um exemplo de cada um. Então, posso dar um exemplo aqui para ajudar a aquecer? Vamos lá. Quando a criança pequenininha, ela sai da posição, ela está andando e ela tenta passar para a posição de bruços, né? Então, são movimentos que a água gera esse desequilíbrio, mas esses movimentos são muito comuns com a criança. Tem alguém mais com o áudio? Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí. Deixa eu ver se eu acho quem é para a gente fazer a... Aí, acho... Não, acho que ainda está. Aí. Obrigada. Então, quando a criança está... Opa! Quando ela está andando, e o objetivo dela é sempre ela quer desbravar esse mundinho da piscina. E aí ela cai da posição horizontal para a posição vertical, né? Exato. E o que acontece, né?
ela perde totalmente a noção, porque o corpo dela, junto com o empuxo, ela flutua, e ela não sabe o que fazer com isso, porque ela não tem ponto de apoio. Então, esse exemplo eu estou trazendo para ajudar. Ótimo, obrigada, Bom, Josiane. querida, um beijo, estou aqui. Vamos lá. Eu acho que o exemplo da Josiane é nobre, e isso acontece não só com a criança, mas até com o próprio adulto. Eu vou dar um exemplo para complementar do idoso. Muitas vezes ele se desequilibra, ele pisa em ovos, né, na piscina, por quê? Por conta da densidade, e não só dele, mas a densidade da água. Outra propriedade, a resistência. Então, a diferença da fricção da pele, deixa eu só diminuir aqui, a diferença da fricção da pele do corpo no ar para a água é de 790 vezes maior. Fator que dificulta os movimentos e requer um gasto maior de energia comparado aos mesmos movimentos fora d'água. Então, veja a propriedade nobre que a água possui. O quanto ela nos envelopa mesmo, né? Ela nos abriga, ela nos acolhe. Isso significa que o ritmo de realização dos movimentos são mais lentos na água. Somos envelopados por esse meio líquido, e eu acabei de comentar que a nossa organização e orientação temporal fica alterada. Eu não consigo fazer no mesmo ritmo um movimento que eu faço no meio no meio aéreo e terrestre, dentro da água. Daí a história das músicas, então acompanhar o ritmo da música ou o movimento do professor que está fora da piscina. E aí eu queria mais uma contribuição para que a gente possa entender o valor dessa diferença de resistência que a água tem em relação ao ar. Quem teria agora outra contribuição? Não vale só a Josiane colaborar. Mais alguém? Bom dia, Cacilda. Oi, Silvia. Prazer em ter você aqui. Tudo bem? Tudo certo, o ingresso, já está tudo preparado aqui. Uau. Léo, eu estou perdida aqui, eu não estou vendo ninguém. Só um pouquinho. É da empresa que ele trabalha lá, né? Alguém tem algum? Senão eu vou passar para o próximo. Pessoal, desliguem os seus áudios, por favor, e deixe somente a Silvia falando. Tem gente que está com o áudio habilitado ainda. Vamos lá, Silvia, colabora com um exercício para nós. Não? Então, nós vamos tocar. Eu não vou esperar e vou eu mesma dar uma colaboração. Vamos supor que a gente está realizando um trabalho em dupla. E um trabalho em dupla onde eu preciso... Tem mais alguém tentando falar? Léo, você me orienta. Eu sigo ou eu aguardo a manifestação? Não, você pode continuar, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu tenho um trabalho em dupla. E esse trabalho em dupla está criando uma atividade recreativa, né? Então, estamos fazendo lá um balança-caixão entre outro. O fato dessas duas pessoas estarem neste movimento na água, eles estão aproveitando da resistência aquática num verdadeiro massageamento. Então, ele pode ir mais devagar, ele tem uma sensação. Se ele for mais rápido, ele tem outra sensação. E eu estou aproveitando desta propriedade da água. Vamos na próxima. Gravidade, equilíbrio e flutuação, uma outra propriedade física da água. O corpo na água está sujeito a duas forças opostas, a gravidade e a flutuação. Se essas forças são iguais e opostas, o corpo estará em equilíbrio e não ocorrerá movimentos. Então, eu vou estar deitado em berço esplêndido, certo? E, independente disso, estar em pé também é uma verticalidade assumida e concluída dentro do espaço aquático. Se estas forças
puderem ser aproveitadas, eu posso trabalhar com o desalinhamento, com a desigualdade. E nesse movimento, eu vou girar, nesta proposta, eu vou girar movimentos rotatórios. Então, eu posso dominar a gravidade ou não, por conta da minha densidade corpórea. Ou eu posso simplesmente permitir a flutuabilidade que a água me promove e desfrutar disso. Isso é muito utilizado nos movimentos de relaxamento, nas propostas de relaxamento e alerta, nos trabalhos de freio inibitório, depois nós vamos estar falando também de conceitos psicomotores, e isso é algo fundamental, principalmente no início de uma aprendizagem, nos primeiros momentos em que a pessoa entrou dentro do ambiente aquático, nas primeiras atividades de vivências e adaptações aquáticas, e isso é muito importante que o professor tenha atenção. Está pisando ovos, não consegue ainda ficar em pé, ainda não consegue caminhar. Por quê? Porque existe um controle corporal, uma noção de corpo dentro do espaço aquático que é completamente diferente da noção do meu corpo fora do espaço aquático. Outro recurso e outra propriedade é a turbulência. A turbulência é a redução da pressão pela movimentação da água. Eu acho que aqui devem ter professores de natação que utilizam muito da turbulência, principalmente em exercícios de natação. Então, quando o corpo, um objeto, se desloca na água, ele encontra uma resistência e se subdivide em ação e reação, positiva e negativa. A positiva é a onda ascendente, é a pressão positiva na frente do corpo ou objeto e corresponde aproximadamente a 10% da resistência. E a negativa é a onda descendente, é a pressão negativa, a que foi criada diretamente através do corpo do objeto. E isso nos exercícios de natação, de qualquer tipo de nado, de qualquer tipo de pedagógico para posição corporal, para movimentação de braços, para movimentação de pernas, para o giro de cabeça, para a respiração, utiliza-se bastante e é necessário conhecer esse efeito da turbulência. O grau da turbulência depende da velocidade do movimento e a forma do corpo influencia na produção da turbulência. Por exemplo, um crawl com uma movimentação de pernas bastante acelerada vai promover nas laterais do corpo uma turbulência. O efeito é benéfico corporalmente falando e no resultado do movimento, certo? Eu acho que aí eu mesma já acabei dando algum exemplo característico. A temperatura, eu acredito que todos conhecem isso, porque lidam com isso dia a dia, né, trabalhando em piscina, ela está a favor ou contra nós. E nós precisamos saber, como bons profissionais da educação física, a contornar as situações adversas. Eu acho que principalmente as pessoas que são proprietários das escolas de natação sabem que nem todo dia a nossa piscina está na temperatura que a gente gostaria. E às vezes a intercorrência é o tempo exterior, às vezes é um problema técnico de equipamento, ou um problema humano, uma falha humana. Então, trabalhar com a temperatura de acordo com a minha necessidade é muito importante. Aproveitar disso, naquele dia em que a temperatura estava muito quente, eu não queria que ela tivesse tanto, e eu tinha programado lá exercícios de muita intensidade, vou diminuir, vou trabalhar mais relaxamento. Então, saber associar isso é muito importante. E conduzir os horários de aula é muito importante também, tá? Então, a temperatura da água, ela é fundamental porque ela envolve para o aluno o interesse, né, no nível de participação, o trabalho da musculatura e o relaxamento e a flutuabilidade. Da experiência que eu tenho, tudo é bastante uma questão individual. Eu, pessoalmente, prefiro nadar, se eu tiver que nadar 1 hora seguida, numa temperatura mais baixa. Me gera menos estresse. Mas tem pessoas que realmente não conseguem numa temperatura, na minha temperatura.
É a mesma coisa banho, né? Tem pessoas que adoram um banho quentinho, delicioso. Eu prefiro um banho frio. Então, é muito de uma adaptação corpórea e há muito de individualidade em relação à temperatura. Há pessoas que têm um grande desempenho numa temperatura quente e outras que não. E outras que não conseguem, principalmente os atletas, sem dúvida nenhuma. E nós temos que atender também às necessidades individuais, principalmente em relação a bebês e a deficientes. Eu acho que nisso a experiência de alguns, em especial o Josiane que está aqui, com deficientes é muito, muito, muito necessário que a gente tenha uma programação em relação a horários de aquecimento de piscina com horários de atendimento de diferentes tipos de deficiências. Então, as pessoas com paralisias cerebrais, que têm uma hipertonia muito grande, nós temos que cuidar que a piscina esteja numa temperatura um pouquinho mais elevada. Um bebezinho de muita tenridade, nós também temos que pensar na própria temperatura corporal, e assim por diante. Eu vou dar uma pausinha para permitir a participação, se alguém quiser alguma manifestação em relação a estas propriedades, mas nós já estamos quase terminando elas. Professora, a Tassiane, ela levantou a mão aqui, se ela quiser habilitar o áudio dela e fazer Fique a à vontade. pergunta. Posso falar? Sim. Tá me ouvindo? Ah, joia. Sim. Então, eu comecei a fazer eu moro em Pernambuco, moro em Porto de Galinhas, e há um ano comecei a fazer um trabalho aqui, por eu mesma, sabe? Com um bebê, com criança, bebê, assim, vou fazer minha pergunta direcionada ao tema, tá? Mas eu tenho dificuldade em horário para beber, assim, porque aqui não chove o ano todo, né? Mas às vezes a água fica muito gelada e eu não sei até que ponto é legal a criança fazer, se vai interferir alguma coisa na parte fisiológica dela, né? Então, E você tem percebido uma falta de desempenho? O que você sente com o bebê em relação a essa temperatura fria? A criança fica mais quietinha, ela fica com frio, né? Eu também tenho crianças de 5 anos que quando ela está mesmo no sol, elas são magrinhas demais, você vê que ela fica mais acolhida, ela fica se tremendo, e eu não sei até que ponto é legal ela continuar na aula ou se eu tenho que tirar ela, entende? Eu acredito, é um conselho, tá, Tassiane? Eu acredito que o ideal é que quando essa temperatura está indispondo esse bebê, ele não está sentindo prazer, ele não vai ter um bom desempenho e não é o melhor lugar para ele estar. Ele teria que estar mais abraçado, mais contido, sentindo a temperatura corporal. Você trabalha com pais? Bom, a priori, porque assim, como a gente está evitando ficar com muita gente na piscina, se o bebê ficar comigo, eu fico com o bebê. Se o bebê não se adaptar a ficar comigo, o pai entra. Mas, geralmente, eu trabalho com o pai e passo para ele passar para a criança, né? Mas, geralmente, eu já fiz esse trabalho já de passar com o pai na água já. Eu acredito que você teria alguns aspectos importantes a analisar. Determinar que o horário seja mais próximo do horário do pico do sol, porque eu acho que a tua piscina não é aquecida, né? Não é. Não é, mas aí... Não é, mas ela fica exposta ao sol. Exato, com o ambiente quente, você de repente consegue pelo menos que a superfície e seja aquecida pelo sol e o bebê não sinta tanto desconforto. Eu tiraria um bebê desconfortável de dentro da água, porque, veja, eu quero gerar prazer para ele. Se dentro da água ele está com frio, ele se sente totalmente desprotegido, porque a pelezinha dele não está preparada para receber aquela temperatura. Então, você, em primeiro lugar, analisar o horário que você dá aula para esse bebê. Se de tudo não teve saída e se você está com aquele bebê lá, você acolhê-lo mais, abraçá-lo mais, trazê-lo mais para o seu próprio corpo, ou o papai, a mamãe, estarem mais próximos e aproveitar, talvez, em membros, em bracinhos, em perninhas, você poder fazer algumas movimentações prazerosas. Mas, realmente, a temperatura para o bebê, ela é uma condição sine qua non de trabalho, sabe, Tassiane? Eu acredito que seria muito importante você analisar bem o horário de trabalho para que você possa aproveitar desse sol e talvez esse
sol aquecendo essa temperatura, pelo menos da superfície da água, e se de tudo você não conseguir, então eu abriria a mão realmente do trabalho de bebês, porque tem que gerar prazer, né? Se não gerar prazer, não tem sentido. Quinta-feira eu dei uma aula de 7h30 da manhã para uma criança de 1 ano, 2 meses, uma bebezinha, né? Tava frio, eu tava morrendo de frio. Não, Para mim, mas para ela estava tranquila, mas para mim estava terrível a água, sabe? E eu fico preocupada, porque às vezes assim, o pai quer tanto que a criança aprenda a nadar, que esteja fazendo alguma atividade, que eu fico receosa de chegar, ó, fiz, ó, a água não está numa temperatura ambiente boa para ela, eu não vou estar gerando uma atividade de prazer, como você acabou de citar, entendeu? Exatamente, e eu vejo que você está super consciente de tudo isso. Então, tenta ou conversar com os pais, ou ver com o proprietário da piscina, de organizar, né, um horário mais adequado para ele, tá bom? Mas o trabalho de bebês é lindíssimo, e é muito prazeroso, e é muito eficaz, e é de saúde para esse bebê. Só que tem que ser com prazer, recheado de prazer, tá? Muito obrigada pela colaboração. E a viscosidade e fricção, que nós já... Professora, Oi? deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, se não for atrapalhar, a Silvia queria ter perguntado antes, mas deu problema no áudio dela, e o Ellison, se der tempo deles responderem, pode ser, de perguntar? Então, vamos fazer assim, eu termino aqui, e aí eles fazem as perguntas, tá bom? Ok, tranquilo. Porque nós estamos nas últimas já. Ok. Viscosidade e fricção, nós já falamos, né, do prazer que isso promove, do quanto é gostoso a realização. No entanto, a gente entende que, para pessoas pouco sinestésicas, essa fricção não é tão prazerosa quanto isso que nós comentamos. Apesar que, se a pessoa gosta de água, ela não se importa com esse envelopamento corporal. E a viscosidade, na utilização disso, promove para alguns exercícios fundamental importância, principalmente nos movimentos em termos de tempo, tanto de braço quanto de perna. Modificar o ritmo dos movimentos é fundamental a gente lembrar desta propriedade. Agora eu abro para as perguntas que ficaram em relação às propriedades da água. É a nossa primeira parte. Eu não estou controlando o tempo, Léo. Se você pudesse me posicionar, eu agradeço para poder controlar a sequência do material. Ok, nós estamos 9h44, ainda tem 45 minutos ainda. Perfeito. Então, vamos lá, as perguntas que restaram, estou à disposição. Então, vamos lá, então. Silvia, se você quiser abrir o seu áudio para fazer tua pergunta, depois o Ellison e depois a Nayara, ok? Tá ótimo. Silvia? Bom dia, Cacilda. Fala, Silvia. Eu ia cantar uma música para descrever essas sensações que você falou do início da sua apresentação. Fica à vontade. O peixinho que gosta de nadar, o peixinho que gosta de nadar para cima, e aí os pais elevam a criança para baixo, abaixo, para frente, se juntam ao meio, e aí eles podem se olhar, e para trás, e vão bem longe, e aí os pais acenam para as crianças, falando oi, tchau. Então, eles vão ter conceitos em cima, embaixo, perto, longe. Lateralização, né? Conceitos psicomotores de lateralização. Perfeito, maravilhoso. Obrigada pela contribuição. Você já contribuiu para um item futuro que eu vou falar. Beleza, obrigada. O Ellison, se você quiser fazer a sua pergunta, é só habilitar o áudio. Certo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos que estão participando desse curso maravilhoso. Sobre a propriedade da resistência. Sim. Seria também um exercício, né, relacionado à resistência, ou seria força? É uma corrida, né? A força trabalha com resistência.
Sim. Seria uma corrida em volta da piscina, né? Um exemplo, 6 voltas. Após 4 voltas, os alunos iriam correr sentido anti-horário contra a corrente da água, né? Seria, Isso. sim, um exercício de resistência e força, no caso? Com certeza, brilhante. Excelente contribuição. Sim, sim. Muito bom. Não, eu sempre aplico com meus alunos e quando é a parte correr, né, contra essa corrente, meu Deus, aí entra todas as propriedades, densidade, o aluno sobe. Entra a fricção, entra a viscosidade, entra a turbulência. Perfeito. A água é igual aos enfoques psicomotores. Nós não conseguimos isolar o benefício. Então, por exemplo, trabalhar com tonicidade, eu vou fazer um exercício, preparar um exercício para trabalhar tonicidade. Mas você não vai trabalhar só tonicidade. Você vai trabalhar sempre algum outro enfoque envolvido. E a água é assim. Você não aproveita só de uma propriedade. Você aproveita de um conjunto de propriedade. É claro que existe um enfoque, um destaque, mas você aproveita do conjunto. E eu queria mostrar para vocês, para encerrar essa primeira parte da minha aula. Obrigada a você, meu amor. Um videozinho do prazer de todas estas propriedades. Observem o sorriso dessa criança ao mergulhar, ao tentar pegar a pessoa que está correndo dela, e o quanto ela está aproveitando de tudo da água. Absolutamente tudo. É muito breve, é do meu netinho, mas eu acho que ele exemplifica o rostinho de felicidade, né? Agora, para a gente concluir sobre a água, eu queria fazer um casamento dela com a psicomotricidade. E eu gosto muito deste esquema, que eu me baseei um pouquinho nos estudos do professor Vitor, porque ele simplifica e ele dá para a gente uma nova arquitetura da visão do benefício da água, trabalhando-se, tendo como consequência um benefício psicomotor. Nós não nascemos peixinhos, né? Então nós não temos substrato genético e neurológico, e nem padrões motores e nem respiratórios. Mesmo vindo da água, nós precisamos aprender o processo de sobrevivência e de adaptação, ter domínio corporal, e os estímulos que a água promove em nós constroem uma nova arquitetura psicomotora. Essa arquitetura, ela favorece a tonicidade em função da gravidade, o equilíbrio em relação à inversão da posição corporal, que eu posso realizar na água com maestria, a imagem corporal, então, eu sou envelopada, então, os limites do meu corpo me trazem um novo corpo, né? E a imagem corporal tem tudo a ver com subjetividade, com história de vida, com experiências corpóreas. E a linguagem, que é associada ao processo respiratório. Nós temos uma facilidade adaptativa ou uma total inadaptação. Vai depender do quê? E aí nós tivemos a Cassiane comentando até a respeito disso. A facilidade de adaptação depende das condições que eu oferecer de segurança, de conforto e de prazer. E eu vou estar totalmente inadaptado dependendo das organizações coletadas pelo meu cérebro e experimentada pelo meu corpo. Então, se um bebê, dentro da água da piscina dela, tiver uma sensação de desprazer, consequentemente, as experiências corpóreas não vão ser as melhores. Então, nós precisamos favorecer isso através das informações que nós recebemos, esteroceptivas, isto é, de fora do meu corpo para dentro, as proprioceptivas e as interoceptivas. E a água tem tudo para nos promover o melhor. E nós temos como vencê-la e dominá-la e termos segurança e sobrevivermos nela. Essa campanha enorme e maravilhosa feita pelo Rafael e pela Sandra através do INAT da segurança aquática vem provar para nós que a água é um elemento perigoso. E
se eu não dominá-la, ela me leva. Então, da mesma forma que ela me traz prazer, ela pode me promover fatores e fatos irreversíveis. Então, nós temos que cuidar de conhecê-la, vivenciá-la e dominá-la. Agora eu vou falar, a minha segunda parte da minha aulinha é sobre a psicomotricidade enquanto ciência ou método. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de viver para ver essa profissão reconhecida, essa ciência sendo estabelecida como uma profissão no Brasil, e eu acredito que o futuro da psicomotricidade é muito promissor para todos aqueles que estudarem, que se envolverem e que desempenharem essa ciência em todos os seus mecanismos de saúde, de educação e de esporte. Mas a psicomotricidade é ciência, ela não é uma metodologia. E como tal, eu queria trazer para vocês um vídeo de uma querida amiga, que é a Luciana Brites. Ela dá uma definição que eu gosto muito e muito didática. E eu acredito que ela vai, assim, fechar para mim o que daria tempo de nós explicarmos a respeito, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. A psicomotricidade é uma ciência que busca fazer a conexão dos aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Mas para ficar mais claro para você, eu vou explicar de uma forma que vai fazer você entender, de uma forma que vai fazer você entender ainda melhor o que é essa palavra tão complicada. Vamos lá? Psi seriam os aspectos emocionais, seria todo o sentimento, toda a emoção, enfim. O co seriam os aspectos cognitivos. Mas o que é a cognição? A cognição nada mais é do que o processamento das informações, da atenção, da concentração, da memória, dos aspectos sequenciais, das questões auditivas e visuais, enfim. É por meio da cognição que nós processamos as informações no cérebro. Bem, o motric seria o movimento humano. Isso mesmo. O nosso movimento ele é permeado de inteligência e ele é diferente de um movimento de um animal ou de um movimento de qualquer objeto. Por quê? Porque nós temos intencionalidade. Bom, e idade quer dizer as etapas de vida do ser humano. Então, se nós juntarmos psicomotric, idade, nós temos todo o conceito do que é psicomotricidade. Então, a psicomotricidade ela é o quê? É uma ciência que busca entender os aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Isto porque, quando nós somos bebês, nós temos um aspecto emocional, cognitivo e motor. Quando somos criança, também temos um perfil emocional, cognitivo e motor diferente. Adolescentes, adultos e até geronto. Isso mesmo, a melhor idade, a terceira idade, também tem um perfil psicomotor muito importante e que tem que ser visto e avaliado. Eu acho que ela, além de ser muito didática e clara, ela vem trazer aqui para nós um fechamento do que eu poderia falar diante de colegas que vão também abordar. Então, eu acho que eu não vou dominar todo o assunto, mas vocês têm aí a Josiane e todos os demais colegas para aprimorar o conceito de psicomotricidade. E eu gosto muito de dizer que a psicomotricidade, para mim, é a realização de um pensamento de forma coesa, harmônica e econômica, e que exige para isso uma afetividade equilibrada. Para mim, ela é a ciência do equilíbrio humano, corporal, mental e afetivo. E como ciência, é fundamental dentro dos processos de aprendizagem, principalmente da natação, que é o nosso foco, o trabalho na água. E aí, por conta de que recreação, eu tenho certeza que vocês vão ser contemplados pelo dia inteiro afora, eu quis colocar em especial o trabalho com a aprendizagem da natação. Eu gosto muito de uma frase do professor Vitor da Fonseca, que é aprender a aprender. Então, por mais que nós tenhamos vindo da água, nós não somos seres natatórios, nós temos que aprender a movimentar esses braços e essas pernas. Eu preciso de um trabalho mental. Para nadar, precisa-se pensar a respeito. Não é simplesmente uma mera movimentação.
E a motricidade humana, ela tem uma história filogenética muito bonita, muito nobre, muito bem descrita nos livros do professor Vitor, que é um verdadeiro antropólogo. A filogenia nos mostra que da posição horizontal do peixe até a posição vertical do homem tem toda uma história de bilhões de anos. E nesta reaprendizagem postural da nossa filogenia, nós temos a ontogenia, a capacidade de atuar em diferentes meios através do nosso corpo, do espaço, do tempo. Então, nós somos seres que, por exemplo, agora, na pandemia, nos reinventamos, aprendemos mais uma forma de comunicação que pode não ser a mais afetiva de todas, mas ela tem um grande afeto, que é essa virtual. Então, eu sempre disse que não ia entrar neste mundo virtual e tive que me reinventar. E é uma necessidade humana hoje de que nós nos conheçamos, que nós conversamos, que nós troquemos pequenos afetos através da virtualidade. Então, a ontogenia nos leva a isso, de sempre a cada dia sermos seres melhores e aprendemos mais coisas, tá? Então, eu quis trazer esse quadro para mostrar que a nossa história tem muito a ver a diferentes aprendizagens. E a psicomotricidade e a aprendizagem da natação, ela implica em 3 verbos que eu gosto muito e tem tudo a ver com poder, saber e querer fazer. Eu acho que a psicomotricidade é constituída de diferentes maneiras de ser e diferentes maneiras de poder fazer. A área motora nos promove o poder. Então, eu quero carregar um grande peso, mas será que eu tenho estrutura para carregar esse grande peso? Será que meu corpo pode arcar com todo este peso? A área intelectual é saber, eu preciso aprender, alguém tem que me ensinar. Então, isso tem que passar por um mecanismo de sinapses cerebrais, onde o conhecimento vai entrar, vai se acomodar, conforme dizia Piaget, e vai se transformar na execução de alguma coisa. E a área afetiva, eu tenho que gostar, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Você não ensina quem não quer aprender a nadar. Você só ensina quem quer aprender. E o homem é a única espécie animal que cria constantemente diferentes formas de nadar, em função dos objetivos. Então, eu posso nadar de uma maneira prazerosa, ou eu posso nadar simplesmente para me deslocar para uma atividade física, eu posso nadar para fazer uma competição, para apresentar grandes resultados, enfim. Eu represento diferentes formas e estilos, né, dentro do meu processo de aprendizagem. E eu acredito que tem que haver uma preparação, então há um jogo de tensão e relaxamento, de capacidade de entender e de disponibilidade emocional, e essa preparação é uma preparação tônica, e nos deslocamentos tem que haver equilíbrio. No jogo livre de reflexos, na pressão hidrodinâmica da água, nas aquisições motoras, nos êxitos e fracassos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem aqui na minha casa. Eu tenho um netinho de 6 anos e ele não sabe perder em qualquer tipo de jogo. E está difícil ensinar ele a saber a perder, porque a vida é mais perdas, né, do que ganhos. E muito acontece dentro da piscina. Quando nós trabalhamos uma aprendizagem da natação na competitividade e nós não entendemos que existe uma determinada fase que a criança precisa aprender a perder, e ontem eu estava conversando muito seriamente com ele, que o perder faz parte da aprendizagem. Eu preciso perder para saber aonde eu errei, aonde eu falei, para voltar novamente a aprender. Então, a aprendizagem é um processo de vida, não é nenhum processo de natação e nenhum processo psicomotor, de sobrevivência, né, no mundo que nós nos encontramos. E aí eu gostaria de fechar essa parte da psicomotricidade contando aí que a Josiane, a Norma e todos os demais vão falar bastante a respeito, que a psicomotricidade é uma motricidade característica do homem, que por sua complexidade neurológica o possibilita criar um sistema de representação do mundo e suas vivências que o diferenciam absolutamente da motricidade biológica na evolução das espécies. A ciência que estuda esta motricidade com base e evidência do desenvolvimento neuropsicossocial toma também o nome de psicomotricidade.
E aqui eu acredito que é algo mais ligado à própria natação, e eu quero fazer um controle do meu horário para poder promover o meu terceiro item, e queria saber se, do que eu falei em termos de psicomotricidade e água, tem alguma questão, ou eu posso ir para a minha terceira e última parte da minha aula. Professor, eu acho que você pode seguir, mas eu queria deixar só aqui o meu comentário, que eu acho que você fez falou agora uma coisa que está me fazendo pensar muito mesmo. Você disse que você não ensina a aprender a nadar, você ensina quem quer aprender a nadar. Então, eu parabenizo você por essa frase, por esse pensamento. Realmente é algo que a gente tem que pensar, né? Exatamente. E isso é na vida, né, Léo? A gente precisa aprender com os próprios erros e a gente precisa aprender querendo aprender, né? Sim. Então não adianta, você não consegue oferecer o que a pessoa não quer receber. Então, nós temos que ter uma preparação interior para tudo isso, e isso é muito importante, porque nós, na vida toda, recebemos muito mais nãos que sim, a gente mais perde que ganha, e no envelhecimento mais ainda, tenha certeza disso. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Pois não, bem. Meu nome é Tatiana Lima, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E a gente também, eu trabalho com natação, com hidroginástica, já tem 20 anos, né? Mas sempre aprendendo muito, estou gostando muito do curso, estou aprendendo muito agora, porque tem muita coisa nova, né? E também falar sobre isso, assim, a gente ensina quem quer aprender, mas eu também tenho aquela questão de educar os pais também. Sim, que ficam fora da piscina querendo que a criança nade no momento deles, né? E exato. A criança tem o seu momento. Então, eu quero dar essa contribuição, porque a gente também tem essa parte de educar a família, né? Com todo carinho, com todo amor, o saber exato. Falar com eles, para eles entenderem que a criança tem essa vivência na água, e o mais importante é a criança ter o prazer do que sair nadando, né? O nado, nadar o crawl perfeitamente, o costas, não. Primeiro é a vivência na água, né? Exato. Então, eu quero dar uma contribuição da gente também saber conversar com os pais e colocar essa importância da criança vivenciar, ter prazer naquilo. Tatiana, eu te agradeço muito, porque eu acredito que uma característica dos pais, pelo menos atuais, é ter assim um filho gênio, né? O filho mais produtivo, exemplar, perfeito. E a gente não pode exigir isso da criança. E muitas vezes os pais levam para a criança as suas próprias frustrações. Como ele não teve oportunidade, ele quer dar tudo para esse filho. Então, eu acredito que a aprendizagem em si, ela envolve a família. E a pandemia, mais uma vez, vai mostrar isso. Quantos pais não estavam preparados para serem professores dos filhos? E muitas vezes nem conheciam os seus próprios filhos, e foram obrigados a conviver e a participar desse processo tão enorme que é o processo de aprendizagem. Muito obrigado pela sua contribuição. E aí, finalmente, eu coloco aqui que é importante respeitar as suas posturas, evitar as mudanças bruscas de posição, criar uma intensa quantidade de estímulos, estarmos sensíveis quanto à reação tônica dos nossos alunos. Uma criança tensa não aprende, conhecer seus limites orgânicos de reação frente aos estímulos visuais, labirínticos, táteis sinestésicos, criar metodologias que se baseiam nas sensações que possam proporcionar representações para sua utilização, isto é, metodologias motivacionais, acreditar na sua capacidade de progredir e esquecer a sistemática autoritária que existe no ensino esportivo. Então, a natação é se atender a fundamentos do desenvolvimento psicomotor da criança, promover e maximiza a capacidade do cérebro para aprender a aprender, e isto é, em última instância, a primeira finalidade de qualquer aprendizagem. E aí quero entrar no meu terceiro item, que é sobre planejar. Eu não acredito na história de se chegar na aula sem nenhum planejamento. Para mim existe planejamento
anual, planejamento semestral, planejamento mensal, planejamento semanal e planejamento diário. Eu posso não cumprir o meu planejamento, porque eu sempre tenho que estar atento ao que o aluno me oferece, mas eu tenho que tê-lo. Eu tenho que ter uma caixa de Pandora, eu tenho que estar pronto para poder mudar o meu planejamento a qualquer tempo, a uma temperatura de piscina, a uma quebra de piscina, a uma água turva, eu tenho que estar sempre muito bem planejado. E no livro, como eu comentei com o Léo, que eu ia abordar 3 capítulos, assim, muito superficialmente, eu tenho um capítulo que eu me dedico unicamente ao planejamento psicomotor aquático, isto é, criar-se um planejamento baseado nos enfoques psicomotores. E isso, para mim, tem sido um verdadeiro desafio na formação profissional, porque eu sinto que muito na faculdade, na graduação, não se é dado didaticamente isso para o profissional. E ele sai de lá muito perdido, e copiando muito mal, né? Copiando muito, desculpa o termo, porcamente, modelos que não é aplicável na sua realidade. Ele tem que entender qual é a sua realidade, conhecer o seu aluno para poder montar um planejamento para a sua turminha. Não dá para ele ir fazer um curso, trazer um modelo que ele viu legal, maravilhoso, e aplicar pura e simplesmente sem nenhum sentido de organização. Eu fiz um quadro, eu coloquei aqui um quadro que ele nem é didático, na verdade, mas ele pelo menos explana um horizonte maior do que vem a ser um planejamento. E esse quadro, eu trabalho em cima dos enfoques psicomotores, isto é, eu planejo para aquela semana um trabalho que vai fundamentalmente se preocupar com a respiração. E aquilo que nós falamos anteriormente, de que a gente não trabalha um único enfoque sozinho, é porque assim, não tem como eu ficar uma semana trabalhando só respiração e não cuidar de tonicidade, equilibração, esquema, imagem corporal, etc. e tal. Mas eu tenho um enfoque, eu trabalho com aquele enfoque, então o meu objetivo é aqui. E aí eu coloco aqui o quadro para dar uma ideia para todos do que seria um planejamento. Se eu tivesse mais tempo, gostaria muito de falar de cada enfoque, de cada exemplo de exercícios, tal. Mas isso o livro aborda com uma quantidade grande de informações. Então, eu coloquei lá. Peguei um quadro qualquer, fui buscar lá em 2013, né, quando nós implantamos esse trabalho. O dia do mês, o dia da semana, que enfoque eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar tônus. Qual atividade recreativa que eu tenho como base naquela semana? Em 30 e 31 de janeiro lá, ou de fevereiro, eu tinha volta às aulas. Então, nós estávamos de férias e íamos voltar às aulas. Então, eu tenho como tema da semana volta às aulas. Esse tema é motivacional, eu vou criar milhões de estratégias. E aí, coloquei tudo que eu tinha naquela ocasião. Eu tinha hidroginástica, eu tinha nível A1, A2 e A3, eu tinha nível A4, A5 e A6 e assim por diante. E a cada nível de aprendizagem, eu trabalhava tônus com diferentes estratégias. Então, eu acredito que eu estou dando uma ideia, uma proposta, um exemplo, tá? Que para que você possa envolver a psicomotricidade, primeiro, você tem que estudar sobre ela. Você tem que ter uma formação e tem aqui uma formadora dentro do nosso grupo de profissionais, que é a Josiane. Você tem que ter uma formação em psicomotricidade. Mas se você é um bom educador físico, você já vai procurar estudar um pouquinho a respeito. E nesse sentido, você trabalhar em cima dos enfoques, você sempre vai ter aulas prazerosas, aulas que você consiga levar o processo de aprendizagem com um toque a mais, né? Eu chamo de um toque mágico, porque não é só aquilo que eu comentei anteriormente, movimentar braço e perna. A aprendizagem de natação não é só isso. Eu preciso pensar, eu tenho que usar o meu cérebro para isso. Então, eu deixei aqui um esqueminha para mostrar que é possível trabalhar cada um dos enfoques a cada semana, com categoria, com preciosidade com aquele meu aluno. Em todos os níveis, eu acredito que a gente consiga levar propostas diferenciadas. E fica a minha sugestão. E eu queria ter tempo de poder falar sobre cada um dos enfoques e dar exemplos a respeito, mas eu prefiro fechar para deixar vocês com oportunidade de questionamentos, falar um pouquinho sobre os deficientes.
Porque, assim, em toda aprendizagem, a gente se adapta, né, a diferentes situações para que isso se incorpore no meu conhecimento. E o deficiente, muitas vezes, não está instrumentalizado para essa aprendizagem. Ou ele não está porque ele tem uma deficiência mental, ou ele não está porque ele tem uma deficiência física, ou ele não está porque ele tem uma deficiência comportamental. Então, como eu trabalho com o deficiente? E eu queria, através de um vídeo, mostrar todo o nosso processo de adaptação. Com o deficiente, é uma aprendizagem única. Cada um é um. Ele pode ser incluso? Pode, com categoria. Mas ele precisa de um processo de adaptação. Eu chamo de uma natação adaptada. Eu começo com um trabalho individualizado e vou progredindo na sua inclusão. Incluir não é simplesmente colocar junto, né? Incluir é respeitar todas as diferenças. E eu acho que esse vídeo vai trazer um pouquinho para vocês do que eu considero inclusão dentro do processo de aprendizagem de natação. Dom, 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 dom. Irie, laierá, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laierá, irie, laie. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, toda a vida solta. Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha que é grande. Só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sou tudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul,
aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Dom, 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 dom. Irie, la, ira, irie. Bom, eu acho que eu cumpri aí o meu prazo, meu tempo. Queria poder ter oportunidade de falar um pouco mais, mas eu sinto que a minha missão aqui com vocês, eu tentei dar o meu melhor. Espero que a gente possa se encontrar e fico à disposição para qualquer questão. Primeiramente, dar parabéns, né? Bater palmas aí para essa palestra e esse vídeo final aí. Vamos deixar o pessoal se recompor, né, nesse vídeo. É uma coisa que me traz muito presente, Leonardo, porque a vida toda eu trabalhei com deficiente. Então, para mim, a diferença faz parte da minha vida. Então, não tem como eu deixar de trazer o exemplo de uma aprendizagem que é uma aprendizagem única. Professora, então, eu, como organizador do evento, fico muito feliz. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Tá? Parabéns pela sua contribuição, foi de altíssima importância e de valia. Tem algumas pessoas aqui, deixa eu só, antes que a Tassiana faça a pergunta, a Nayara tinha pedido a palavra um tempo atrás, então, se ela ainda quiser fazer a pergunta, e depois eu passo a palavra para a Tassiana. Tá bom. Estão me escutando? Sim. Sim, sim. Prazer, Cacilda. O que eu queria até pegar a papel aqui que ficou para trás. Na hora que a gente estava falando sobre a temperatura, né? Da temperatura aquática, sim. E aí teve uma pergunta com relação ao bebê, eu sim. Tenho uma dúvida com relação a isso. Sobre a regulação térmica desse bebê na sim. Água, né? Sim. Sim. Eu tenho uma dúvida na questão de, na minha cabeça, eu entendo que existe uma diferença, por exemplo, do meu sentir frio para o sentir frio do bebê, mas né, a gente sente o mesmo frio, vamos dizer, na mesma temperatura de água, mas eu entendo que o bebê, por exemplo, quando eu estou na minha experiência com o bebê dentro d'água, numa temperatura mais frio, ele tende a sentir frio mais rápido do que eu. Isso se dá pelo tamanho corpóreo dele ou existe algum mecanismo que ele ainda não consegue manter a temperatura corpórea? Porque quando eu penso no idoso, né, o bebê e o idoso, eles tendem a sentir mais frio, né, nessa água mais fria. Mais rápido, por exemplo, do que um adulto, né? Vamos dizer assim, um adulto numa idade adulta normal. E aí, quando eu penso no tamanho corpóreo do bebê, isso não se aplica ao idoso, porque o idoso tem um tamanho corpóreo igual ao de um adulto. Não é o tamanho corpóreo, é o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, na verdade, a regulação térmica dele está em processo de adaptação. Ele está está em desenvolvimento. E com o idoso, ele está em desdesenvolvimento, ele está numa retrogênese total. Então, é muito semelhante, realmente, essa regulação térmica. E a gente tem que respeitar, você está completamente certa. Nós vimos o exemplo da nossa amiga lá do norte, o quanto é importante ela estar se apercebendo disso. E com o idoso acontece a mesma coisa. Muitas vezes a água está super adequada, mas ele sente frio.
Ele está tendo uma desregulação natural do processo de envelhecimento. É aquela coisa que nós comentamos já do início. A gente tem muitas perdas, e as perdas vão embora. Vão até o final de vida. Isso é um processo aceitável, trabalhável. E o bebê está desenvolvendo, ele não tem ainda por si próprio. Então, isso neurologicamente falando, é constitucional, é do desenvolvimento e é do desdesenvolvimento na retrogênese psicomotora. Tá? E importante essa sua preocupação, porque muitas vezes, como eu estou agora trabalhando muito mais com idoso, eu tenho profissionais falando assim, com o idoso, ai, que bonitinho, ai, que gracinha. Gente, para com o diminutivo, porque você acaba de uma forma pejorativa trabalhando com o idoso. Ele não é aquela coisa gostosa. Primeiro, que trabalhar com o idoso não é romântico. Não é romântico. Trabalhar com o idoso é bem parecido de trabalhar com deficiente. Por quê? Porque é todo um continente de uma história que tem dentro daquele corpo que você tem que tomar conhecimento para poder entender o comportamento dele. E segundo, é respeito. Ele tem experiência, ele tem um livro que você lê. Cada idoso que passa na vida da gente é um livro que a gente lê. Então, isso é fundamental, que a gente não compare e não trate o idoso como trata um bebê. Seja ele adoecido ou não, ele precisa, ele tem nome, ele merece essa atenção, e o bebê, a mesma coisa. Quanto a menos eu infantilizar essa fala, mais rapidamente o processo de linguagem dele vai estar incorporado. Aí eu acho que a nossa mestra Josiane pode até comentar um pouco mais. Tá bom? Mas eu agradeço demais a sua colaboração. Não sei se tem mais alguma questão. Eu não estou no chat, viu, Léo? Se você puder me ajudar. Eu estou direcionando aqui. A Tassiane vai fazer uma pergunta e depois tem um cara que quer falar contigo, não sei se tu conhece, o Tiago Aquino. Não, imagina. Não conhece ele? Ele é um filho de outras existências passadas. A Tassiane vai falar, depois o Paçoca puxa a fala dele, tá? Tá joia. Vai lá, Tassiane. Acho que ela não ligou o áudio dela, eu não estou escutando. Deixa eu só um pouquinho. E agora, está me ouvindo? Deu. Sim, Tassiane, pode falar. Pronto, então, quando você falou dessa parte de deficiente, né? Assim, eu tenho uma certa dificuldade aqui em Porto por causa do tamanho da piscina, né? Porque, assim, eu dou aula para criança e adolescente, jovem e deficiente também. Eu não tive a preparação nenhuma, assim, de curso, e quando chegou primeiro uma criança que ela não teve um crescimento correto de 12 anos, eu fiz, e agora? Como é que eu vou me deparar dar uma aula para uma criança com deficiência? Aí eu botei na minha cabeça, eu vou aceitar esse desafio, porque todo mundo tem o direito de participar de uma atividade, nem que seja numa água, numa atividade física, de correr, brincar, e fui, né? Aí chegou outro também, Miguel, que ele tem síndrome de Down, e assim, ele é bem engraçado, ele gosta bastante de enrolar, sabe? Na aula, diz que está com preguiça, mas assim, é uma troca muito boa. Para eu que nunca tive experiência com deficiente, eu peguei também uma mulher que também tinha deficiência nas pernas e autismo também. Então, a gente vê séries de pessoas, idades com deficiência, e foi muito bom você passar isso, porque a gente tem que abrir o leque, abrir a nossa cabeça e enfrentar, porque todo mundo precisa, né? Tassiane, parabéns, porque você está enfrentando desafios e você não está se relutando em enfrentá-los. É um desafio. Trabalhar com a deficiência é um desafio individual. Para mim, não existe a deficiência, existe o deficiente e sua família. Para mim, é o deficiente junto com a família, né? Que é importante. E eu te parabenizo, porque são poucos os corajosos. E nós precisamos muito de pessoas corajosas e que te aconselho, vá se capacitar, pouco você sabe, mas você consegue. E, agora, não é só o amor que basta, tá? Não é só o desejo. Não. Você precisa se capacitar, porque aí você vai oferecer a cada dia
um melhor trabalho, a cada dia um envolvimento melhor. Mas parabéns a você, fico feliz. Aqui Me alegro muito quando eu vejo trabalhos dedicados, trabalhos assim nos diferentes pontos do Brasil, onde nem tudo chega-se, né? E as pessoas com vontade de atender. Porque aqui na minha região, aqui na minha região, eu ainda não encontrei um curso para pessoas adaptadas. O que eu aprendi foi um pouco na faculdade e não envolveu a natação, né? Como eu fui atleta a minha vida toda de natação, então o pouco que eu peguei, o pouco que eu fui aprendendo, assim, a metodologia, eu não copiei metodologia de ninguém, eu tento passar o que eu aprendi, o que eu sei e o que eu acho que é o certo. O menino Yuri, de 12 anos, ele chegou todo nervoso, não queria pular, não queria fazer nada. E hoje, cada aula que ele faz, que ele consegue nadar, hoje ele já está conseguindo nadar sem muita coisa, ele vibra, ele fica feliz, né? Tassiane, deixa eu só te falar uma coisa que a gente tem o nosso tempinho. Isso que você está vendo é o que a gente ganha, não tem preço. Então, só você ver ele já ter esse desempenho é o preço que se paga por trabalhar com pessoas especiais. Então, parabéns. Você é uma excelente profissional porque vai à luta, tá? Obrigada. Querida. Obrigada. Soquinha, pode puxar. Cilda, bom dia. Meu Deus do céu. Você aqui... Por isso que eu não falei nada de recriação, viu? Por isso que eu não toquei no assunto. Achei melhor nem tocar. Eu queria dizer que toda vez que você passa um vídeo que tem essa piscina maravilhosa, me remete a 1986, quando eu comecei a aprender a nadar com vocês, né? Então, isso para mim, você sabe a importância, foram 15 anos nessa piscina, você muito mais do que uma mestra, foi uma pessoa que ajudou muito a minha família na nossa formação. Um dos meus melhores amigos na infância era o Maurício, com síndrome de Down. Então, assim, você traz essa coisa da inclusão, da convivência com os outros pares na realidade. Então, assim, você sabe o meu amor que eu tenho por ti. O que eu queria que você falasse um pouquinho, que foi uma coisa que eu aprendi muito em 2001 com você e 2002, a importância do planejamento. Sem dúvida. Porque eu lembro que nós fazíamos os relatórios diários e você levava os cadernos para casa e depois você sentava com a gente na segunda-feira num horário e dava um feedback sobre, olha, isso é psicomotor, isso não é psicomotor e tal. Então, assim, então eu vivi na pele todo esse aprendizado de olhar com clareza a psicomotricidade. Então, queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é muito importante, como olhar esse planejamento voltado à psicomotricidade, porque eu acho que o que você faz é algo incrível. E um beijo. Obrigada, querido. É verdade, Tiago, você é o exemplo ao vivo e a cores de que o planejamento tem que existir, é válido, apesar de sofrido. Eu imagino quantos nos foram os momentos em que fazer aquele caderno era um suplício. Então, todo mundo era obrigado a fazer o relatório de aula e a gente discutia a respeito disso. Então, eu acho que isso é uma boa coordenação de trabalho, é que tudo que há uma certa disciplina, não é uma exigência, mas uma disciplina se torna um hábito. E eu tenho certeza que você, ao sair e seguir sua vida adiante, deu ao planejamento, não importa da natação, mas o planejamento de vida, importância. Então, não tem como nós vivermos longe de rotinas, né? Longe de se estabelecer metas a curto, a médio e a longo prazo. Então, eu acho que criar o planejamento foi uma forma de dar para vocês, todos que conviveu conosco nesses anos todos da Flechinha e da associação, é um norte de vida, né? Então, para mim, não foi a natação em si. Eu aprendi e pratiquei, e tudo que eu pratiquei que era bom e que eu sentia bom resultado, eu queria em vocês, no futuro de vocês. E eu não estava errada. Olha que profissional você se tornou. Então, eu acredito que o planejamento é fundamental na vida de qualquer um. Ninguém pode chegar numa aula e acontecer.
nem numa brincadeira, acontecer. Não. Tem que haver um plano, tem que haver um esboço, tem que haver algo a se pensar antes. E aí tudo dá certo. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho de sempre. Essa piscina retrata 1000 aqualocos, 1000 treinamentos, 1000 supimpas, né? 1000 aulas loucas de dia do esquisito, milhões de coisas 1000, e que foram momentos nobres, e que a gente tem uma equipe aí, que nós temos o WhatsApp até hoje, de todas as pessoas que passou pela vida da gente. Obrigada. Léo, não quero invadir, mas eu agradeço demais você pelo convite, foi um prazer enorme, e tenho certeza que o dia vai ser incrível. Eu só preciso pedir perdão. 11 horas eu começo aula online com uma turma de pós-graduação, então eu não vou conseguir acompanhá-los, mas gostaria de ter a oportunidade de poder ouvir mais tarde, um outro momento, o que cada um desses amigos puderam apresentar. Um beijo no coração de cada um. Foi um enorme prazer, tá? Professora, eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado mesmo. Nós, como você falou, nós estamos vivendo numa nova época, né, num novo tempo, mas eu tenho certeza que tudo que isso passar, nós vamos conseguir formar um curso desse com os mesmos professores, todo mundo junto, para a gente ficar trocando ideias e conversando pessoalmente. Então, eu espero... Nossa, trocar temperatura, trocar afeto, trocar tato, eu não aguento mais isto aqui. Eu não vejo a hora, eu estou adoecida emocionalmente. Então, eu torço por isso, tá? Então... Um beijo, pessoal, estou indo. Léo, Cacilda. Oi, Josiane. Quero ver eu dar conta agora com essa maravilha que você fez. Imagina, você vai dar conta. Me emociona. Obrigada, gratidão. Querida, me perdoe. Que saudades, que saudades. Eu não aguento mais, eu estou assim, a minha pele até irrita de precisar pegar nas pessoas. Um beijo. Que pena, queria você aqui, fica na próxima, então. Pois então, tudo bate, eu nunca trabalhei tanto. Tchau, meu amor, um beijo. Então, beijo, Cacilda, obrigada. Depois, tá? Vai ficar à disposição, depois eu mando o link.